Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida como ela é. E no Dreva News de hoje, eu decidi compartilhar com vocês a minha experiência no Caminho de Santiago. No ano passado, no mês de maio, eu fiz o Caminho Primitivo de Santiago, que ele tem 310 e 320 quilômetros, dependendo das decisões que você faz pelo caminho. E você pode levar ali entre 10 a 20 dias para fazer, depende da quantidade de quilômetros que você anda por dia. Eu fiz o caminho de 310 quilômetros e eu caminhei por 14 dias. E eu queria dividir com vocês como que aconteceu, né? De eu acabar indo pro caminho de Santiago, que essa é uma das perguntas que as pessoas que não sabem que eu fiz o caminho, ou que me conheceram depois, perguntam, mas como, né? Por que você fez? E essa é uma das perguntas que a gente ouve muito estando no caminho de Santiago, né? Por que você está aqui? Por que você decidiu fazer o caminho de Santiago? E eu acho que até hoje, um ano depois de ter voltado, eu ainda não sei responder essa pergunta de uma maneira suficientemente boa. Porque a minha resposta é porque eu precisava fazer isso. Eu lembro que eu nunca tinha ouvido sobre o Caminho de Santiago, nunca tinha ouvido falar. E aí, não me lembro nem qual foi a primeira vez que eu ouvi falar. Mas eu lembro que no momento que eu ouvi falar, fez muito sentido pra mim. De tipo, cara, eu acho que isso seria uma coisa bem bacana nesse momento de vida que eu tô vivendo. E isso foi lá em 2023, tá? Que eu comecei a ter a ideia de fazer o Caminho de Santiago. Eu lembro que em 2024, em janeiro, eu participei de um retiro. E aí a gente fez um check-in alguns dias depois do retiro, tipo uns 15 dias depois. E aí a gente tava naquela chamada ali do Zoom. E no final ali a facilitadora tirou uma carta de um oráculo, né? E a carta que saiu pra mim foi a carta de peregrinação. E eu dei risada, né? Eu falei, nossa, o que eu tô estudando, tô vendo essa questão do Caminho de Santiago e tudo mais. E aí fez muito sentido. E aí depois que eu recebi aquela carta no oráculo, né? Aquilo se tornou, tipo, uma coisa que começou a viver na minha mente o tempo todo, né? Alugou um triplex ali na minha mente e ficou ali até, eu acho que eu falei assim, até eu fazer esse negócio, eu não vou conseguir pensar em outra coisa. E foi exatamente o que aconteceu. E aí, em 2024, eu comecei a planejar, né? Entrei em contato com uma consultoria e comecei a estudar muito, ver muito vídeo, estudar muito. E no dia 24 de maio de 2024, um dos meus melhores amigos faleceu. E eu lembro que no mês seguinte do falecimento dele, eu passei todo o meu tempo livre assistindo vídeos sobre a peregrinação e buscando informação e preparando as minhas planilhas, porque isso foi uma coisa que a gente conversava, que eu falava pra ele que eu tinha vontade de fazer, e ele ficava super animado, ai, não vejo a hora de você estar lá e você poder dividir comigo e me mandar as fotos de como foi e tudo mais. E então, assim, quando ele faleceu, eu meio que me joguei nesse sonho que a gente dividia juntos, assim. Então, com o meu planejamento ali iniciado, procurei pessoas para me ajudarem e comecei, né, a guardar dinheiro, porque não é algo que dá para fazer assim de uma hora para outra, pelo menos não para mim. E decidi que eu iria fazer em maio do ano seguinte, então 2025. E a data, eu falei pro meu consultor, eu preciso chegar lá no dia 24 de maio, porque vai fazer um ano da morte do Rafa, e eu quero estar lá. Quero estar chegando em Santiago nesse dia para acender uma vela e para agradecer pela vida dele, pela amizade dele e pela força, né, que eu tenho de continuar aqui de pé depois de todas as coisas que eu perdi, todas as pessoas que eu perdi. E aí, beleza. Começamos a fazer esse processo. Só que aí, bem nesse período, eu tinha descoberto que eu tinha uma bursite no meu quadril. Então, quando eu comecei a fazer alguns treinos de caminhadas longas, eu comecei a perceber que eu sentia muita dor. E aí eu lembro que eu fui atrás das minhas terapeutas holísticas, minhas terapeutas psicólogas, e comecei a analisar essa questão, né, das dores psicossomáticas, quando o nosso corpo somatiza as emoções e se transforma em dores físicas. E aí eu me lembro que eu fui no terreiro, e era uma gira de Preto Velho, e eu
fui lá, pedi para fazer uma consulta e nessa consulta eu perguntei. Falei, olha, eu tô planejando essa jornada, essa viagem, e que é muito demandante fisicamente, e eu queria saber se eu vou conseguir terminar ela, porque eu tenho sentido muitas dores e tudo mais. E aí o vozinho falou pra mim que eu ia conseguir, que já tava tudo certo, que eu ia conseguir completar, mas com relação às dores, que eu tava tendo aquela dor no meu quadril, no lado esquerdo, por causa de conversas que eu precisava ter com uma mulher e eu não tinha tido aquela conversa. Então eu tava guardando aquela conversa, guardando aquelas palavras dentro de mim. E ele disse pra mim, você fala essas palavras, coloca pra fora, mesmo que não seja pra essa pessoa que você precisa ter essa conversa, porque às vezes a pessoa ela não vai estar preparada pra receber essas palavras que você tem pra dizer. Mas então fala pra você mesma, fala pro vento, fala pra outra pessoa, mas coloca pra fora. E aí eu lembro que eu já tinha meio que reservado um tempo pra fazer uma caminhada teste, que era 30 quilômetros, que é inclusive parte do Caminho de Santiago que tem aqui em Dublin. E eu falei, bom, vou aproveitar essa caminhada e vou fazer esse exercício de falar o que precisa ser dito, né? E aí eu lembro que eu coloquei meu fone de ouvido e eu fiquei, gente, sério, eu acho que eu falei por 1 hora. Como se eu estivesse conversando com a pessoa, como se a pessoa estivesse ali do meu lado, caminhando comigo. E eu falei tudo que eu sempre tive vontade de falar e que eu nunca tive coragem, que tinha medo de magoar e tudo mais, eu coloquei aquilo pra fora. Eu terminei os 30 quilômetros, caminhei no final, assim, acho que os últimos 5 quilômetros desse dia eu sofri bastante de dor. Cheguei em casa com dor, fiquei os 2 dias seguintes com dor e eu falei, gente, será que eu vou conseguir caminhar? Porque olha como eu tô mal, né? Aí eu falei, não, vamos continuar treinando, vamos treinar um pouquinho mais leve, mas vamos continuar treinando. E aí eu lembro que eu fui, passado um tempo, 1 mês eu acho, eu fui no meu ortopedista para conversar com ele quais eram as nossas opções, né? Se eu teria que fazer uma fisioterapia, teria que fazer alguma injeção, algum remédio e tudo mais. E aí eu contei para ele desses 30 quilômetros, né? E aí ele falou para mim, falou, não, Andressa, você pode andar, né, não tem problema você andar, mas você não pode tirar o teu corpo de um costume, de uma média de 5 quilômetros para 30 do nada, né, você tem que fazer isso de uma maneira sustentável, então você vai de 5 para 10 quilômetros numa semana, e na outra semana para 15, na outra para 20, e aí você vai chegar num ponto onde você vai conseguir andar esses 30 quilômetros. E aí eu falei assim, tá, então tá bom, então não foi só falta de fé, né? Não é que não deu certo o que o vozinho me falou. E aí, beleza, né? Comecei ali a fazer os exercícios físicos, fazer a fisioterapia, fazer as caminhadas. Mas aí, a caminhada, como vocês sabem, né? Tipo, você vai andar 5 quilômetros, você vai demorar 1 hora, em média, né? 10 quilômetros, 2 horas. Então, eu não conseguia fazer um treino adequado de andar 20 quilômetros todos os dias, antes do tempo exato de eu chegar lá em Santiago, né? Então eu fiz alguns treinos ali de 5, 10 quilômetros durante minha semana, e aí uma vez por mês, ou a cada 2 meses no fim de semana, eu fazia uma caminhada mais longa, de 15, 20 quilômetros, mas eu nunca mais tinha feito uma de 30. Mas já tava me sentindo melhor, porque eu consegui fortalecer aquela parte ali, e também pelo exercício que eu fiz, de que o vozinho lá tinha me dito pra fazer lá no dia da gira. E aí, tava cada vez mais confiante. Falei, não, vou conseguir, tá tudo certo. Aí, comprei todos os meus equipamentos. Assim, nunca existiu uma pessoa tão preparada quanto eu para fazer o Caminho de Santiago, né? Eu, reservei todas as minhas acomodações, comprei os equipamentos que eu precisava, comprei os remédios, comprei as coisas. E estava pronta para ir, né? Eu quero fazer um adendo aqui, né? Que eu comprei bastante coisa, de equipamento, de remédio, de coisas que poderiam me ajudar, e uma das coisas que eles falam, né, para quem vai fazer o Caminho de Santiago, é a quantidade de peso que você carrega na sua mochila, né, então quero deixar claro aqui que eu despachei uma mala, né, que todos os dias ela saía da acomodação onde eu estava e era despachada para a próxima acomodação onde eu ficaria, né, contratei um serviço para fazer isso. Então, eu não carreguei todas essas coisas nas minhas costas, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe nos operacionais do Caminho de Santiago, porque isso já tem conteúdo suficiente no mundo.
O que eu quero falar aqui é da experiência mesmo, das lições que eu aprendi e das coisas que eu vou levar comigo pro resto da minha vida, assim. Então, eu só queria fazer esse adendo aqui. Fecha parênteses. Seguindo, chegou na hora de eu começar o meu caminho de Santiago. No dia 10 de maio, eu embarquei no aeroporto. E aí, eu cheguei no aeroporto de Dublin, tava lá com a minha mochilinha, e já vi outras pessoas, né, com a mochilinha também. E aí, no aeroporto mesmo, a minha fé já foi testada, né? A minha mente já foi testada. Eu encontrei uma senhora, e aí ela acabou puxando conversa comigo. E ela falou, não, porque eu tô indo fazer o caminho de Santiago também, eu já fiz algumas vezes e tal. E como o voo que eu tava pegando era pra Oviedo, então o caminho primitivo começa de Oviedo. Então ela meio que já sabia qual que seria o caminho que eu ia fazer pela questão do destino do voo que a gente tava pegando. Mas aí ela perguntou, quantas vezes você já fez o caminho e tal? Eu falei, não, é a minha primeira vez. E aí ela ficou assim, muito surpresa e tomou um tom de julgamento de por que você vai fazer o caminho primitivo no seu primeiro caminho? Porque o caminho primitivo é muito difícil. Todas as pessoas falam que é o caminho mais difícil que tem. Porque eu não acho que é uma boa ideia você fazer ele como seu primeiro caminho. Você deveria trocar para o caminho francês e fazer o francês primeiro. E eu falei, não, mas eu não tenho tempo para fazer o caminho francês. Não, mas faz um trecho. Você não deveria fazer o caminho primitivo. E aí eu lembro que na hora, eu até, tipo, anotei isso. Eu tinha um caderninho onde eu colocava, todos os dias eu escrevia. E quando eu entrei no voo, eu escrevi. Porque na hora eu pensei assim, eu vou entrar numa discussão com essa mulher e explicar para ela por que eu acho que ela tá errada. Ou eu vou sorrir, acenar e fingir que eu concordo com o que ela tá dizendo. E aí, obviamente, eu escolhi a segunda opção, porque assim, né, eu tava numa vibe tão boa de tipo, cara, eu tô indo fazer um negócio muito difícil, sozinha. Assim, era uma experiência, a primeira experiência de muitas vertentes da minha vida, assim. Então eu falei, não, eu não vou deixar isso estragar o meu dia, né? E aí, beleza, entrei no voo, não vi mais aquela senhora. Não vi mais aquela senhora. E aí tá tudo bem, aí cheguei lá, mandei mensagem pro Thiago, pro meu marido, e falei, olha o que aconteceu, eu encontrei essa pessoa e tal. Só que aí, na minha mente, né, racional, eu falei, não, já passou, não vou levar essa opinião dessa pessoa pro coração e tá tudo certo. Quando chego lá na cidade, faço todas as minhas preparações, me deito pra dormir. Quem disse que eu durmo? Gente, eu tive crise de ansiedade, eu não consegui dormir a noite inteira, pensando o que eu tenho na cabeça? O que eu tô fazendo aqui? Da onde foi que eu tirei a ideia de que eu conseguiria fazer esse negócio? É o caminho mais difícil que existe. Todas as pessoas falam isso, inclusive o conteúdo que eu tinha estudado antes, as pessoas falavam. Tipo, é difícil, é desafiador. E aí, beleza, não dormi super mal, tipo, dormi pouquíssimas horas. Acordei no outro dia e comecei minha caminhada. E aí, eu caminhando. E aí eu fiz uma escolha, né, de nas primeira 1-2 horas de caminhada, eu iria terminar de ouvir o livro do Paulo Coelho, que eu tinha começado a ouvir o audiobook. Falei, vou terminar de ouvir o audiobook no meu segundo dia de caminho, e aí depois eu realmente paro de usar distrações enquanto eu caminho, né? Que era uma das coisas que eu tinha decidido, que no meu caminho não teria distrações. E aí, nas primeiras 2 horas eu tava ouvindo O Alquimista, do Paulo Coelho. E aí, caminhando ali, e assim, como sempre, né, os livros do Paulo Coelho sempre são cheios de mensagens, cheios de ensinamentos e tudo mais. E aí, ali, ouvindo o livro, eu percebi uma coisa, né, que eu não tinha dormido à noite por causa da mulher do aeroporto. Não por causa dela, especificamente, mas porque eu deixei o que ela disse entrar em mim. Eu deixei o que ela disse me influenciar e literalmente me tirar o sono. E essa foi a primeira lição que o Caminho de Santiago me deu, já no aeroporto, antes mesmo de chegar na Espanha, que foi essa questão de como a gente pode influenciar as pessoas com as nossas palavras, né? Quando a gente dá conselhos não solicitados, que eu até gravei um episódio sobre isso, né? Quando a arrogância se disfarça de conselho, de preocupação,
quando a gente dá esse tipo de conselho não solicitado, sem conhecer a pessoa principalmente, a gente pode abrir ali um buraco muito grande, a gente pode engatilhar alguma coisa que conversa com uma insegurança daquela pessoa e pode fazer muito mal. Porque a gente não sabe as lutas que as pessoas estão travando dentro delas, né? E então, assim, essa conversa que eu tive com essa pessoa, por ela ser uma pessoa que já tinha experiência no caminho, e ela me dizer, meu Deus, você é louca de estar fazendo isso, destravou todas as inseguranças que já existiam dentro de mim. As dúvidas que eu já estava questionando a mim mesma, de, será que eu dou conta? E aí o fato de ter outra pessoa externa falando isso pra mim, reforçou uma paranoia que eu já tinha, e aí me tirou o sono, me deixou ali ansiosa, e questionando realmente se eu era capaz de fazer aquilo ali. Então essa foi a primeira lição que eu tive. A segunda lição também relacionada a essa, foi a questão de que cada pessoa tem o seu caminho. Você vai estar caminhando os mesmos 310 quilômetros, 310, 320 quilômetros que aquela pessoa, mas eu vou prestar atenção em coisas diferentes do que outra pessoa vai prestar atenção, eu vou ter experiência física, né, no meu corpo diferente do que a experiência de outras pessoas. E isso foi uma coisa que ela falou, porque o sapato que você tá usando, porque vai te dar bolha no pé, porque pode ser que você machuque teu tornozelo, porque você não está usando uma bota de caminhada. E isso foram todas as coisas que eu estudei muito quando eu tava vendo os vídeos, e assim, não existia uma resposta certa. Existiam sugestões de pessoas que já tinham feito aquilo, e falavam, olha, esse aqui é o melhor. As pessoas realmente falam de uma forma de o que eu fiz é o que dá certo. Infelizmente, essa é a maneira, esse é o discurso da rede social, né? A pessoa vai, você vai procurar um material sobre alguma coisa específica no YouTube, por exemplo, você vai encontrar coisas como, por exemplo, o guia definitivo do Caminho de Santiago, o checklist definitivo, qual o sapato correto para você utilizar. E não existe isso, porque cada corpo vai necessitar um tipo de sapato específico. Então, no meu caso, por exemplo, todo mundo falava, eu uso uma botinha porque lá chove muito. Então, pode ser que uma bota vai te ajudar, vai te dar mais estabilidade e não vai molhar o seu pé. Eu optei por ir com um tênis de caminhada, obviamente específico, mas eu optei por ir com um tênis que não subisse até o meu tornozelo, o que foi uma decisão muito importante, porque essa maleabilidade do tornozelo me evitou lesões em momentos específicos onde tinha muito barro, onde tinha muita pedra, onde meu pé precisava estar fazendo esses movimentos, que estar de tênis me ajudou a não me machucar. Mas tinham pessoas que estavam fazendo de bota e para aquelas pessoas funcionou muito bem. Então, cada pessoa tem o seu caminho único, e aqui eu tô falando de coisas físicas, mas até no mental, até no espiritual, até no psicológico, cada pessoa vai viver aquela experiência de uma forma diferente. Até mesmo nas poucas interações que eu tive com outros peregrinos, de você perguntar, tipo, qual foi a coisa mais bonita que você viu hoje, ou qual foi a coisa que mais te chamou a atenção, cada pessoa ia falar uma coisa diferente. Tipo, pra mim, por exemplo, teve chuva nos primeiros 2, 3 dias, e aí as pessoas falavam, nossa, choveu o dia todo, e eu falava, nossa, mas não, tipo, eu percebi que choveu, tipo, 2 horas do dia. E aquela coisa, a gente traz a força, a gente traz a atenção para onde a gente foca. Então, se eu tivesse focado, meu Deus, a chuva, talvez eu teria ficado com essa impressão de que choveu o tempo todo. Só que, na verdade, não. Choveu 2 horas de uma caminhada de 5 horas. Então, choveu menos da metade do tempo. Mas é muito essa questão. Como eu estava muito deslumbrada de tudo era novo para mim, aquele olhar de turista mesmo, eu não prestei atenção tanto nas coisas mais difíceis, enquanto as pessoas que já eram veteranos no Caminho de Santiago, que já tinham feito o caminho outras vezes, e às vezes até o mesmo caminho outras vezes, elas tinham essa visão mais das dificuldades, das coisas que não deram certo, ou que foram diferentes da experiência anterior delas. O que tá tudo bem também. Mas é só para reforçar essa lição de que cada pessoa tem um caminho diferente, cada pessoa funciona de uma maneira diferente. E uma coisa que chamou muito minha atenção, quem me conhece sabe, eu sou extremamente organizada.
E a minha vida, ela precisa funcionar dessa forma, porque senão eu realmente fico muito ansiosa, fico mal, não funciono se eu não tiver um itinerário, se eu não tiver uma planilha, se eu não tiver as coisas já definidas, com horário, com aonde eu vou ficar, onde eu vou comer, essas coisas assim. Então, no meu processo de preparação, eu fiz uma planilha com todos os lugares, as cidades onde eu ia parar, a gente reservou, né, eu e o meu consultor, a gente reservou os lugares onde eu ia dormir, ele me passou um aplicativo onde eu conseguia ver quais eram as opções de restaurante, se era possível comer, quais os horários e tudo mais. Então, eu meio que tinha eu fiz um caderninho ali, em todas as páginas eu tinha, e todo dia de manhã eu olhava, pra onde que eu vou, quantos quilômetros quais os lugares que dá pra parar no meio do caminho pra eu comer, pra eu descansar e tudo mais. Então eu tinha tudo isso planejado. E aí eu conheci pessoas lá que fizeram um caminho que eles chamam de caminho raiz, né? Que é assim, você vai caminhar o quanto você aguentar caminhar, e quando você chegar na cidade, você vai descobrir onde você vai dormir, porque isso era como os incas e os astecas faziam. Né, os peregrinos lá da antiguidade faziam. E assim, eu acho sensacional. Eu até comentei com uma peregrina que eu conheci que eu queria talvez tentar num próximo caminho fazer dessa forma, mas eu tinha tomado uma decisão que eu não faria isso no meu primeiro caminho, porque o meu primeiro caminho ele já era um caminho que eu estava ansiosa, então eu não faria isso na minha primeira tentativa, porque ia ser só mais uma adição de ansiedade num negócio que eu já tava nervosa de estar ali fazendo aquilo tudo novo e sozinha e tudo mais. Então eu falei pra ela, eu tomei uma decisão de fazer tudo planejadinho, mas talvez uma outra oportunidade eu vá tentar fazer sem ter toda essa programação, todo esse cronograma. E depois de terminar o meu caminho, eu falei, não, eu vou vir sempre assim, planejadinho, organizadinho, porque pra mim funcionou muito bem e foi ótimo. Mas conversando com outros peregrinos, inclusive essa específica que eu tô comentando, ela falou, não, esse é o meu segundo caminho, e eu gosto dessa liberdade de não ter essa estrutura, de não ter horário para as coisas. Ela falou, porque quando eu estou em casa, eu tenho horário para fazer a comida da minha família, eu tenho horário para buscar minhas filhas na escola, eu tenho horário para trabalhar, e aí quando eu estou no caminho de Santiago, eu gosto de ter essa coisa assim, eu não tenho horário. Eu posso andar até as 3 da tarde, parar numa cidade e escolher um lugar para ficar, ou eu posso andar até as 5 e ir lá e achar outro lugar para ficar. Para mim, no meu cérebro, isso não funcionaria, porque eu não gosto dessa incerteza. Mas, no caso dela, era libertador. Era o que trazia prazer para ela em estar no caminho de Santiago, era de não ter essa estrutura. Porque durante a vida cotidiana dela, ela tem essa estrutura e é muito rígida, e é muito cansativo, e estressante e tudo mais. E aí, isso me trouxe esse ensinamento, assim, né? De que não existe certo e errado. Existe o que funciona pra mim e o que funciona pra você. Então, é claro que, assim, na vida, no mundo que a gente vive, algumas coisas são necessárias, algumas burocracias são necessárias, mas não significa que só está certa a pessoa que tem as coisas todas marcadas na agenda, ou só está certa a pessoa que vai lá e faz tudo de acordo com a brisa do dia. Não, né? Cada pessoa vai viver de acordo com o que funciona para ela, e a gente tem que ficar buscando dentro da nossa vida qual o tipo de organização, qual o tipo de rotina que funciona, que nos faz bem, que nos traz essa leveza, né? Porque a gente não pode ficar vivendo uma vida sofrida, né, no nosso dia a dia. A gente tem que tentar sempre achar esse meio termo entre o que precisa ser feito, porque a gente é adulto e grandinho, e o que a gente consegue adicionar ali de prazer, de alegria, de felicidade no nosso dia a dia. E por último, nesse episódio, o outro ensinamento foi sobre as sincronicidades da vida mesmo, né? Eu nem lembrava disso, hoje lendo as minhas anotações eu me lembrei que no primeiro dia que eu tava caminhando, eu encontrei um cartão. Era tipo um cartão de empresa, assim, no chão, que tinha o nome de uma pessoa. E aí eu perguntei para umas meninas que estavam ali meio que na minha volta, e nenhuma delas falou que era delas. Aí andei mais um pouquinho e tinha essa moça, e eu perguntei para ela se ela era a Svitlana. E ela falou assim, sim. Aí, tipo, ela se assustou, assim, como você sabe meu nome, né? Eu falei, não, porque eu achei esse cartão aqui no chão. Dela, ai, meu Deus, nossa, derrubei. E aí, foi isso, a nossa interação. Isso, assim, foi, sei lá, 15 quilômetros. Aí passaram-se 10 quilômetros, né, 2 horas. Eu tava cansadíssima, assim, já não aguentava mais andar.
E aí a gente se encontrou de novo, né, no caminho. E aí a gente começou a conversar. Porque assim, no caminho, esses foram os primeiros dias, né? Eu tinha feito uma decisão de que eu ia conversar ou interagir o menos possível com as pessoas. Claro, não iria ser rude nem nada, mas ia tentar interagir pouco pra eu ficar realmente naquele momento de introspecção. Só que chega um momento do dia que você tá tão exausto que você começa a, tipo, pirar, assim, se você não achar uma distração. Então, às vezes, quando eu tava nesse momento de muita exaustão, eu ia ouvir uma música e tal, ou se tivesse alguém por perto e tivesse abertura, ia conversar. E aí eu comecei a conversar com essa moça, a Svetlana, e a gente acabou parando, tomando um café, e assim, depois que a gente tomou esse café, e a gente conversou um pouquinho ali sobre a vida, parece que assim, podia andar mais 15 quilômetros que eu ia aguentar naquele dia. E a lição que eu tiro disso é sobre a sincronicidade mesmo, né, sobre as coisas que precisam acontecer, que acontecem na nossa vida e que a gente precisa estar muito atento, né, aos sinais do universo, às coisas que o universo coloca na nossa frente. Porque assim, eu peguei o cartãozinho dela no chão, entreguei pra ela, e aí depois ali, 2 horas depois a gente se encontrou de novo e a gente se ajudou no momento em que a gente tava muito cansada, porque tava chovendo, a gente tava com frio, a gente tava cansada, e a gente se ajudou ali naquele momento, tomamos um cafezinho quentinho e voltamos pra nossa caminhada. E no passar dos outros dias, dos outros 13 dias de caminhada, a gente acabou se encontrando todos os dias. E a gente, eu falo que a minha amiga do caminho foi a Svetlana, que foi a única pessoa que eu realmente desenvolvi uma relação. A gente conversou, a gente se conheceu, né? Eu sei a história dela, ela sabe a minha história, a gente aprendeu muita coisa junto. E se talvez eu não tivesse pego aquele cartãozinho no chão, eu talvez não teria tido essa oportunidade de ter esse momento de troca com ela, assim. E em vários momentos, ela foi muito, muito importante no continuar e no me ajudar ali. Então, por mais que eu tivesse um propósito de ter poucas distrações durante o caminho, ter essas trocas com algumas pessoas foram muito importantes e me trouxeram lições muito importantes, me trouxeram um pouquinho de carinho, de afago mesmo, em alguns momentos em que eu tava sentindo mais frágil, que eu tava sentindo mais cansada. Bom, esse episódio já ficou muito longo, então a gente vai fazer uma parte 2 das lições do Caminho de Santiago, porque até agora eu só falei sobre os 2 primeiros dias do Caminho de Santiago. Então, fiquem ligados, na próxima semana eu trago mais um pouquinho da minha experiência de como foi o Caminho de Santiago. Muito obrigada para quem me ouviu até aqui. Esse é o Dravanei de hoje. Se você tiver algum comentário, alguma coisa que você quer saber sobre o Caminho de Santiago, deixa um comentário aí, que aí no próximo episódio eu respondo. Se você lembrou de alguém que já fez, quer fazer, ou nem sabe o que é o Caminho de Santiago, compartilha com eles. Fala para eles seguirem o Dravaneios. E se você ainda não segue, aproveita e já clica aí no botão. Ativa o sininho para receber notificação toda vez que sair um episódio novo. Por hoje é só, e eu volto na semana que vem com mais um pouquinho da minha experiência do Caminho de Santiago. Um beijo, tchau, tchau!